Glória a Deus, amados. Tivemos um momento de louvor, de adoração, tivemos o nosso louvor financeiro e agora nós gostaríamos de entrar na palavra. Mas antes de entrar na palavra, hoje é um culto de oração e de milagres. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você está passando um momento difícil e nós vamos falar justamente sobre oração. Hoje eu orava com uma irmã e ela estava muito chorosa, com uma situação que ela passou, que ela tem passado na sua família, de perda, e eu falava para ela que o Senhor nos deixou um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Eu queria falar sobre essa oração que o Senhor nos deixou. E o objetivo, quando nós oramos, a gente tem que entender o seguinte: Deus, Ele ouve a nossa oração. E a oração foi o instrumento que Ele deixou para que nós nos comunicássemos com Ele. Eu era novo convertido, como eu falei, eu tenho 40 anos já de convertido, mas eu era novo convertido e eu me questionava, por que eu tenho que orar? Se Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no meu coração, na minha mente, Ele sabe do que vai acontecer daqui a 5 minutos, e Ele sabe do que aconteceu no meu passado, por que eu tenho que orar? E aí alguém me explicou, é porque Ele estabeleceu essa maneira de você falar com Ele. E eu entendi, falei, é verdade, se Ele estabeleceu, eu obedeço. E a oração, como diz a palavra de Deus, ela tem poder, muito pode no seu efeito, na sua eficácia, a oração do justo. Você está passando algum tipo de dificuldade, alguma luta, seja ela qual for, enfermidade da alma, emocional, coloque tua vida agora diante do Senhor. Se puder, põe a mão no teu coração e nós vamos orar agora por isso. Querido Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus clamar por essa vida que está passando dificuldade, que nesse momento está clamando, está chorando. Oh Deus, tem misericórdia, põe as tuas mãos, opera milagres. Tu és um Deus que faz maravilhas, tu és um Deus que cura a enfermidade, cura a alma, cura emocional. Faz isso nesta vida, no nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão passando necessidades, ó Pai, financeiras, tem misericórdia, põe as tuas mãos, faz um milagre, abre as portas, no nome de Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, ó Deus, essa pandemia, mas nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida, no nome de Jesus. Tu conheces as lutas, as dificuldades, o que cada um tem passado. Põe as tuas mãos, abre as portas, ó Deus, de emprego, abre as portas, Pai, de uma moradia, abre as portas, ó Pai, aquela documentação que precisa sair, ó Deus, põe as tuas mãos, aquela ação que está, ó Pai, parada, ó Deus, incomoda os advogados, os juízes, ó Deus, e dá a causa que já está ganha para este meu irmão. Faz um milagre, nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus, amém. Amém, querido, eu creio nessa oração que eu fiz, e eu creio que Deus já está fazendo milagres na tua vida, no nome de Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, vamos ler 4 versículos, e eu queria falar sobre ensina-nos a orar. Eu acho isso muito interessante, porque esse assunto, sobre ensinar a orar, eu era novo convertido, e eu tinha um medo muito grande, se alguém pedisse para mim orar na igreja, porque como é que eu vou fazer, eu não sei como orar, e meu amigo que falou de Jesus para mim, ele falou assim, olha, orar é falar com Deus. Então, quando alguém te pedir para você orar, você vai conversar com Deus, você vai fazer um bate-papo, você vai falar aquilo que está no teu coração para Deus. Se é um momento de adoração, você vai adorar, se é um momento de pedido, você vai pedir, então é isso. E aí ele ainda falou, lê os Salmos têm bastante exemplos de orações e tal. E isso era uma coisa de novo convertido, e graças a Deus isso passou, E aí com a intimidade você acaba aprendendo que orar é diálogo, você está falando com Deus, com teu Pai, E o texto diz assim, Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele.
Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Interessante que esses homens aqui, os discípulos, eles falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Só que é interessante porque eles vinham de uma cultura que a oração era uma coisa comum. Desde criança eles já oravam, eles tinham esse hábito cultural, né, da sua religião. Mas aqui eles estavam pedindo algo mais do que ensinar uma oração, como eu pedi para o meu amigo: pô, me ensina como é que eu oro, se alguém me chamar para orar em público, como é que eu faço? Não, eles estavam querendo saber como é que a gente vai orar, Senhor, como o Senhor ora. E aí me veio no coração que, na verdade, o que eles queriam era saber a intimidade, ter, na verdade, aquela intimidade que o Senhor Jesus tinha com o Pai. Porque constantemente o Senhor Jesus se afastava para orar. Constantemente o Senhor Jesus estava ali falando com o Pai. Então eles queriam que o Senhor ensinasse essa intimidade. Nós queremos ser íntimos do Senhor. E é interessante, a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, que é da vontade de Deus que nós oramos. É da vontade de Deus que nós oremos, que falemos com o Senhor. Deus se agrada quando eu falo com Ele. E quando nós oramos, nós mostramos, na verdade, a dependência que nós temos de Deus. Quando eu vou orar, eu vou dizer o seguinte, eu estou falando o seguinte: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não abrir essa porta, se o Senhor não me mostrar se de fato essa porta é a porta certa, eu não tenho direção. Orar também no sentido de agradecer, orar não só pedindo, porque a gente tem essa mania, né? A gente só pede, tem uma facilidade muito grande de pedir. Mas não só pedir, mas é agradecer, é reconhecer o que Deus tem feito. E eu tenho tido esse hábito já há algum tempo de reconhecer o que Deus tem feito na minha família, na vida da minha esposa, dos meus filhos, o sustento diário, a vida, né? Você despertar, hoje pela manhã você levantou, abriu os olhos, respirou, e hoje em dia, né, respirar é uma dádiva, é uma grande bênção. Tem muita gente aí, sim, com condições, com dificuldade de respirar, sem condições de respirar por conta dessa enfermidade. É agradecer também. E aí, aprendendo a orar. Como orar? Como é que é isso? E o Senhor Jesus, Ele nos deixou uma oração modelo, para que a gente aprendesse. E eu queria, de alguma maneira, te ensinar, né? A gente vai aprender agora como orar. E lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, volta um pouquinho a sua Bíblia, você estava em Lucas. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro evangelho. Mateus capítulo 6, versículo 9, nós vamos ler até o 15. É a famosa oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como algumas versões trazem, né? Diz assim na minha tradução: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A famosa oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso.
Na nossa cultura, eu entendo que essa oração ela é até interpretada de uma forma errada, que ela vira como se fosse uma repetição. E eu percebo aqui que Jesus, ele na verdade deixou um modelo. Não que nós devêssemos orar só essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado, né? Mas ele deixou um modelo, porque os discípulos chegaram, Senhor, não ensina-nos a orar. Como é que nós podemos orar? E a primeira coisa, a oração, ela diz Pai Nosso. É uma oração que deve ser levada a Deus. Fala de intimidade, fala de Pai Nosso, intimidade de filho com o Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, a oração é para aquele que é filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam a Jesus como Senhor, a esse foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, a todos que creram em Jesus, foi dado o poder de se tornar filho de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, né, é que a oração é com o Pai, é a intimidade de filho para o Pai. Eu devo orar ao meu Pai, a Deus Pai, a oração deve ser feita. Em segundo lugar, fala sobre santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santo na minha vida. Não é que Deus vai ser mais santo, mas eu devo ser mais santo diante de... Como é que é isso, ser santo? Às vezes a gente fica, poxa, mas eu sou santo? Como é que é isso, santinho, né? A gente tem muito essa questão, mas o ser santo tem a ver com estar diante de Deus limpo, com os pecados confessados. Santificação tem a ver com separação do quê? Daquilo que desagrada a Deus. Santificação tem a ver com lavagem, com limpeza, com banho, né? Você sendo limpo na presença do Senhor. Então, quando você ora, Pai, intimidade, santificado, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar com os meus pecados confessados, porque todos nós pecamos, todos nós temos pecados, mas a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso, santificação é ter os pecados confessados, santificação é você estar em comunhão com Deus. Santificado seja o teu nome na minha vida. Em terceiro lugar, eu gosto muito dessa parte da oração que Jesus ensinou, que ele diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino, o reino de Deus na minha vida, é o reino de Deus no meu dia a dia. Interessante, amados, a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, não tem essa, não, eu sou crente na igreja, fora da igreja, né, religião, negócios à parte, não tem essa. Uma vez que eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, em todas as áreas da minha vida, Jesus faz parte. Venha o teu reino, é dessa maneira. Venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino no meu casamento, venha o teu reino na minha família, nos meus negócios, nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Venha o teu reino, vem reinar na minha vida, através das minhas ações, através do meu testemunho, através daquilo que eu falo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente posta, porque venha o teu reino, é dessa maneira, venha o teu reino. Em quarto lugar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela é soberana. Por mais que você não deseje fazer a vontade de Deus, ela é soberana. Mas a oração do Pai Nosso está me ensinando, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, nos meus sonhos, nas minhas ações, nos meus relacionamentos, que a tua vontade seja feita, que a vontade de Deus seja feita na tua vida, meu querido.
Que a vontade de Deus seja feita no teu lar, no teu trabalho, nos teus sonhos, nos teus negócios, no teu dia a dia, no relacionamento familiar. Que a vontade de Deus seja estabelecida. Em quinto lugar, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É gratidão. Sabe, isso é muito interessante e é muito importante na vida com Deus. Ser grato. Eu tenho procurado ser grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito. Grato a Deus pelos livramentos. Algumas vezes eu tenho orado e tenho falado assim com o Senhor: Senhor, eu quero te agradecer pelos livramentos até que eu não percebi. Porque às vezes você é livre, você é liberto, você passa por alguma situação que você nem percebeu, mas que o Senhor te livrou. Então a gratidão, sabe? Ser grato pelo pão, grato pela bênção, grato pela dádiva da vida. Ser grato ao Senhor pela tua família, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Ser grato ao Senhor pela igreja, grato ao Senhor pelos irmãos, pelo pastor. Ser grato ao Senhor porque nós podemos ter essa tecnologia. Hoje nós não podemos estar reunidos por um tempo, mas nós podemos presencialmente, né? Mas nós podemos estar reunidos através do Facebook, do YouTube, através da tecnologia que nos foi dada. Ser grato, obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela bênção, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E aí na oração fala mais assim: perdoa-me como eu tenho perdoado. Isso é verdade? Estava me questionando, isso é verdade? Eu tenho perdoado? Porque na verdade nós gostamos de receber perdão. Quando pisamos na bola, quando erramos de alguma maneira, e a gente gosta de ser perdoado. Mas você tem perdoado? Você tem perdoado as pessoas? Porque o perdão de Deus, ele tem a ver com a graça de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos separados de Deus. Se não for a graça do Senhor, se não for o amor de Deus, que nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós estávamos fritos. O perdão de Deus é pura graça de Deus. E perdoar, eu como cristão, você como cristão, perdoar é uma atitude cristã, de filho de Deus. Só o filho de Deus ele consegue perdoar. Quando eu perdoo, eu sou perdoado pelo Senhor. E isso tem que fazer parte da minha vida, tem que fazer parte do meu dia a dia, ser perdoador. Perdoar, mas também pedir perdão, mas também perdoar. É o que essa oração aqui ensina. E aí o Senhor diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o seguinte, é pedir a dependência de Deus. Senhor, me livra do mal, me livra das tentações. Olha, Senhor, não permita que eu caia, não permita que eu me envolva com coisas que vão me trazer consequências terríveis. Livra-me da tentação, livra-me do mal. E por fim, amados, teu é o reino e o poder e a glória para sempre. É reconhecer quem é Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. É reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. É Ele que tem feito milagres. É Ele quem tem feito maravilhas. Esse Deus é tremendo. E quando você reconhece isso na tua vida, no teu dia a dia, quando você reconhece que o Senhor, Ele é poderoso, é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem te abençoado, é Ele que tem te livrado, olha, você está fazendo a vontade de Deus. E aí eu posso dizer que você aprendeu a orar. Aqueles discípulos estavam querendo, os apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar. E na verdade, eles queriam saber, queriam ter, na verdade, essa intimidade que Jesus tinha com o Pai. Certa vez o Senhor Jesus disse assim: olha, eu e o Pai somos um. Havia unidade
Jesus e Deus. E esse é o desejo do Senhor. Eu desejo, quando o Senhor faz aquela oração dominical, quando Ele diz assim, olha, o meu desejo é que eles sejam um, né? Está falando da gente, do povo de Deus, da igreja. O meu desejo é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Essa foi a oração do Senhor para as nossas vidas. Antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado, ele tomou esse cuidado de desejar isso, Senhor, que eles sejam um, que haja unidade. E é isso que nós devemos ter, amados, unidade com Deus, mas unidade uns com os outros. Amor, isso que a gente estamos fazendo, né, que temos feito com relação a entregar as cestas, isso tem a ver com amor, é distribuir amor. É você poder abençoar. A gente tem feito essa entrega, né? O pessoal tem feito, e a gente recebe alguns relatos de pessoas que no ano passado estavam entregando cestas e hoje estão precisando receber as cestas. Olha que situação. E porque um dia elas semearam, hoje elas estão colhendo. É a hora delas receberem, mas um dia eles tiveram a decisão no coração, o amor de distribuir. Então essa questão da cesta, ela é muito interessante, porque ela fala de amor no sentido de agir, de ação. A gente tem um hábito aqui na igreja, eu te amo Jesus, eu te amo, que eu te amo, tal. Mas quando você entrega, você distribui, talvez você não tenha condições de entregar uma cesta básica, mas às vezes 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, sei lá, algum elemento da cesta, você pode, e certamente isso vai ajudar alguém. Um sorriso que você dá no meio da multidão, às vezes uma atenção. Eu atendi uma pessoa e ela estava desesperada e praticamente eu não falei nada, eu só ouvi aquela pessoa. Agora há pouco mesmo, estava atendendo uma senhora e ela estava falando, e eu ali olhando, vendo o desespero dela, a situação que ela está passando, e ela falando, e dentro do meu coração, o Espírito de Deus falou assim, olha, ela está precisando de um ouvido. Ela está precisando de atenção. Ela falava dos filhos que não dão atenção para ela, e eu comecei a olhar para os olhos dela e prestar atenção. E ao final eu orei com ela, falei, Senhor, em nome de Jesus, tira isso que está no coração, traz paz ao seu coração. E sabe o que aconteceu? Ela ficou super grata, ela agradeceu tanto, obrigado, não tem de que, irmã. E o que eu fiz? Eu só ouvi. E às vezes a gente não tem ouvido, a gente não tem dado atenção para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que estão perto da gente. E quando o Senhor Jesus ele trouxe essa oração e ensinou esse modelo de oração, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, faz desse jeito. Pai nosso que estás no céu, sabe, intimidade com Deus. Seja santo, se santifique, se aproxime do Senhor. Pague um preço. Sabe o que vai acontecer? A tua vida vai mudar. Os milagres vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Não porque você mereça, mas porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso. E quando eu obedeço aquilo que o Senhor está me orientando, e quando eu aprendo, né? Porque aqui é uma lição. Os discípulos estavam dizendo, Senhor, me ensina a orar. E quando você põe em prática o ensino de Jesus, você vai ser o maior beneficiado. Às vezes a gente vai abençoar alguém, mas quem é mais abençoado somos nós, que estamos tendo a oportunidade, a condição de abençoar as pessoas. E essa coisa de bênção é coisa de Deus, porque Deus, Ele é o maior abençoador que existe. E quando Ele me abençoa, na verdade, o que Ele está fazendo? Ele está sendo Deus. Ele está sendo o Pai, mas quando Ele me abençoa, Ele está me dando a oportunidade de ser bênção para o outro. Esse é o desejo do meu coração, amado, que você tenha a bênção de Deus sobre a tua vida, mas que você seja uma fonte de bênção para quem está à tua volta. Seja
família, amigos, no trabalho, seja onde você estiver, que você seja bênção no nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero colocar a tua vida diante do Senhor, e se de alguma maneira Deus falou ao teu coração com esse ensinamento da oração do Pai Nosso, que você coloque a tua vida diante de Deus agora, no nome de Jesus, que eu vou orar contigo. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra especial do Senhor. Aqui os discípulos estavam querendo aprender a orar. Ensina-nos a orar, era o pedido deles. E o Senhor então trouxe o modelo de uma oração. E na verdade nos ensina que a oração é para filho. A oração ao Pai é para aqueles que são filhos de Deus. Fala de intimidade, fala, ó Deus, de mudança de vida, de buscar ser santo diante do Senhor. Fala também, Senhor, de vir o reino de Deus sobre as nossas vidas. Esse Deus que está no céu, Ele habita em nós, Ele deseja habitar no nosso coração, Ele deseja abençoar as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho. O Senhor tem desejo de nos abençoar. Pai, que a tua bênção seja sobre cada coração, de uma maneira especial. O Senhor possa estar abençoando cada vida, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo, ó Deus, a tua presença, que é tão maravilhosa. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra, ela só tem sentido para aqueles que um dia entregaram os seus corações para Jesus. E um dia eu fiz isso, eu entreguei meu coração para Jesus e a minha vida foi transformada. Talvez você está vivendo um momento aí terrível, de angústia, falta de paz, está difícil. E eu vivia isso, eu não tinha paz, eu não tinha esperança, havia um vazio tão grande no meu coração. Até que eu me rendi. Eu falei, não, eu preciso desse Deus. Eu me rendi. Eu entrego meu coração para Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele me recebeu. Ele me aceitou. Ele me perdoou. Ele me amou. E Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu me tornei filho de Deus. A palavra de Deus diz que Ele está no nosso coração, na porta do nosso coração batendo. Eis que estou à porta e bato. E se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos o nosso coração, Ele vai entrar. E foi o que Ele fez na minha vida. Eu abri o coração para Deus, Ele entrou no meu coração e Ele mudou a minha história. E se você deseja fazer isso agora, o Senhor está falando no teu coração, o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Repete uma oração comigo, repete assim, em voz alta, aí mesmo, se você tiver condições, repete, diga assim: querido Deus e Pai. Mais alto: querido Deus e Pai, nesta hora eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você agora. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Senhor. Eu quero apresentar cada um que repetiu essa oração, que fez essa oração, Senhor. Uma oração de entrega, uma oração, ó Pai, de confessar que precisa de Jesus. O Senhor conhece esse coração, o Senhor conhece essa vida, o Senhor sabe tudo que esse querido tem passado, de lutas, de dificuldades. Tem misericórdia, põe as Tuas mãos sobre a vida deles. Ó Pai, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo vida. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.